dúvidas sobre as tabelas que você passou das cargas e do circuito. Certo. E qual que é a dúvida relacionada às tabelas? Em questão, por exemplo, no quadro de cargas, que diz a potência unitária, a potência total, isso eu tenho que especificar no projeto? É só você importar as tabelas. Você não precisa colocar, você não precisa descrever elas ou recalcular, né? É só copiar aquela informação para o projeto e aquela informação do quadro de cargas vai ser utilizada no desenho. Deu para entender? Tá, certo. Mas daí... É que o dimensionamento já está pronto. É isso, eu já coloquei as tabelas justamente para vocês não precisarem fazer o dimensionamento. Tá. Mas daí, por exemplo, ali diz que o quadro de tugs tem a quantidade, por exemplo, que vai ter na sala e tal. Daí eu vou alocar, eu posso escolher os lugares que eu vou alocar essas tomadas. Sim, mas aí não tem problema. Dentro da sala, você pode escolher, né? Se você Daí entre está olhando tomada a linha da alta, sala. baixa e média? E a altura aí fica a tua escolha também, né? Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Só vou projetar a tabela para que isso fique mais claro. Não vou fazer o desenho em si, mas só explicar um pouquinho a tabela. Bom, então aqui é o quadro de cargas, se refere... o quadro de cargas é para verificar a quantidade de pontos, por isso que ele está apresentado no enunciado da tarefa, tá? Bom, então no quadro de cargas aí eu vejo aqui que eu tenho 4 tomadas de uso geral na sala, certo? Certo. E com a potência de 100 watts cada um. Então, eu vou alocar esses 4 pontos em qualquer lugar da sala, no lugar que eu quiser colocar os equipamentos da sala, e a altura, você pode colocar a altura que quiser, a altura que seja mais adequada para os equipamentos da sala, tá? Uma forma de auxiliar na visualização no entendimento, né, do projeto elétrico é o seguinte, tá? Eu estou exibindo aqui para ti a planta baixa do desenho arquitetônico. Eu quero mostrar o seguinte. Eu vi que algumas pessoas, eu não lembro se foi o teu caso, tá? No teu caso, tu vai ter que corrigir o arquitetônico para poder fazer o elétrico, certo? E daí as cotas eu posso tirar para o elétrico? Pode desligar a layer, né? Que nem eu fiz agora, né? Eu vou até fazer de novo só para deixar mais claro. Cadê a layer das cotas? Aqui. Ó, eu usei aqui o comando de layoff, né? Que aí eu posso selecionar um objeto de uma determinada layer, ele automaticamente desliga os objetos que pertencem à mesma layer do objeto selecionado, né? Então, aqui eu estava comentando a respeito das tomadas. A minha sala, aqui, o meu projeto de referência, eu não coloquei o mobiliário. Se você colocou o mobiliário, agora eu não lembro de cabeça, e no teu caso tu havia colocado, aí você vai utilizar a informação do mobiliário para guia do posicionamento das tomadas. Normalmente isso se faz, de fato. Tá? O mobiliário ele serve justamente para você entender o que teu cliente quer. Certo. Tá? Então, e no elétrico ele acaba sendo bem importante, porque aí tu vai ter uma noção de quais equipamentos elétricos ele vai inserir no projeto elétrico. Tá? Tá. Será que
eu posso compartilhar rapidinho o que eu comecei a fazer para te mostrar umas coisas? Sim, eu só vou verificar aqui se já pode compartilhar a tela. Só tem que ver aqui as configurações. Sim, já pode compartilhar a tela. Tá dando para ver? Agora tá. Bom, tá. Então, Por exemplo, tipo, aqui na sala pediam 4. Daí eu tentei alocar assim, pensando também meio que onde iria alguma coisa, um móvel e tal. Uhum. Entendi. E daí eu não entendi muito bem também sobre as tomadas que seria do chuveiro Torneira elétrica. e da torneira elétrica. Eu coloco em cima? Sim, a do chuveiro é uma tomada alta, né? Justamente Aham. para poder ficar alinhada com a posição do chuveiro. E a torneira elétrica, tá? Aqui é importante destacar que os pontos de tomada de uso específico na tabela de cargas, no quadro de cargas, eles não estão separados por ambiente, tá? Apesar do alinhamento ali da planilha, de que o alinhamento da planilha pode trazer esse entendimento, tá? Nessa tabela aqui, as tools não estão separadas por ambiente, tá? Por equipamento mesmo. Só fui listar os equipamentos. Uhum. Então, a torneira elétrica, aí é o mesmo raciocínio para o chuveiro, né? Você vai colocar a altura da tomada de acordo com a posição do equipamento. No caso da torneira elétrica, ela é uma tomada que costuma ser de bancada, né? Então, ela vai ser o quê? Média, alta ou baixa? Média. Essa é média, né? E a altura da tomada média é por volta de 1,30 m. Aham. Tá. E sobre a potência dos blocos de tomada, eu tenho que escrever junto com a tomada? Sim, sempre a potência e o número do circuito. Tá? A gente só vai omitir essa informação, principalmente nos pontos de tomada de uso específico, porque aí é a identificação de que aquela tomada é de uso específico é dada pela potência. A potência dessa tomada vai ser diferente das demais. Tá, sério. E tem algum lugar que tem, tipo, um exemplo de como eu escrevo? Sim, eu posso fazer um exemplo aqui, tá? Tá. Eu vou fazer um exemplo aqui de um bloco, tá? Que realmente os blocos eles não estão com texto. Tá? Eu vou, só que para eu compartilhar a tela, eu vou precisar que tu encerre o Ah, tá, compartilhamento entendi. de tela. Não permite dois compartilhamentos. Será que foi agora? Acho que foi. Tá. Bom, eu vou fazer um desenho aqui de um bloco, só para ilustrar. Eu vou primeiro importar o meu bloco, né? Importar os blocos tu provavelmente já soube. Vamos fazer, eu vou fazer aqui no outro arquivo que eu já estava rascunhando.
Bom, então eu tenho aqui um exemplo essa abertura aqui é a abertura do quadro. Tá? Vou aumentar essa ligação aqui para não confundir. Bom, então, aqui eu tenho o projeto e eu vou fazer o bloco do ponto de tomada. Eu vou inserir. Agora não tem problema. Então, vou inserir o bloco. Agora abrir a janela direto. Aqui, eu vou fazer um exemplo aqui de uma tomada média. A nomenclatura para tomada nas 3 alturas é a mesma, tá? Aqui eu só vou fazer o exemplo da tomada média, mas a posição do texto é praticamente igual, tá? Você pode ajustar a posição do texto dependendo da posição da tomada, tá? Pode rotacionar o texto se for melhor de fazer a leitura do projeto, por exemplo. Tá claro? Bom, vou enviar isso aqui para o layer elétrico. Eu vou digitar um texto, pode ser do mText mesmo. Essa tomada aqui, vamos supor que eu queira colocar ela na cozinha, ela é uma tomada do tipo 3, que a gente tem que cuidar com as layers, tá? Ela é uma tomada do circuito 3, então qual que é o circuito 3, né? A gente tem que verificar qual que é o circuito 3, aqui na nossa planilha. Circuito de tomadas de tubos de cozinha, tá? Eu vou fazer aqui 2 exemplos, uma tomada geral e uma específica. Então, aqui é o caso do uso geral da cozinha. Para as áreas molhadas, qual que é a potência dos pontos de tomada de uso geral? Conforme ali o nosso quadro de cargas e os vídeos que contêm a norma de dimensionamento. Vídeos que foram exibidos ali das aulas assíncronas do Moodle. Qual que é a potência de tomada de uso geral nesse caso? Área molhada. Eu copiei os slides, mas... É 100 volts? Não, 100 é para a área seca. É 600? 600. Tá? E unidade de potência ou é watts ou volt-ampere. A volt-ampere vocês não aprenderam ainda, vocês ainda têm que fazer a física de eletricidade, para entender bem o que é, tá? Tá. Eu uso watts mais para facilitar o entendimento, mas o mais correto seria utilizar o volt-ampere, tá? Pelo tipo de potência que contém na rede elétrica. Bom, então, aqui vão ser 600 watts e está representado o texto do meu bloquinho de tomada. De tomada de uso geral e área molhada. Ele foi tirado da tabela, né? 600, sim, é uma potência de projeto definida pela norma de dimensionamento de projeto. Não, o número 3. O 3 é do quadro de circuitos, é da organização de circuitos, dessa tabela aqui, ó, deixa eu mostrar. Daqui, ó. Ah, tá. Uhum. Então, essa linha aqui de número 3 é a que vai ter os pontos de tomada referenciados com o número 3. Tá, aí, aqui ó, tem que ficar atento à potência total, né? Qual que é a potência total do circuito?
1.800. Se eu tenho um ponto de 600, se eu tenho um ponto 600, quanto que falta para poder completar 1.800, né? E se é tomada de uso geral, obrigatoriamente esses pontos vão ter que ter 600 watts, tá? Tem alguns casos de dimensionamento, tá? Que às vezes a gente adiciona, quando a gente coloca muita tomada na cozinha, a gente até coloca alguns pontos de 100, para não ficar com excesso de dimensionamento, tá? Mas não... Isso aí é uma regra da norma. Mas não... Nesse caso aqui, você já tem todo o dimensionamento pronto, vocês só tem que ler a tabela e interpretar, tá? Tá. E aí, uma das formas de interpretar como que se lê uma linha do quadro de circuitos, né? Para eu poder representar essa informação na planta. Eu vou... Eu sei que eu tenho um circuito de TUGS 2 e essas tomadas estão em que ambiente? Na cozinha, tá? Isso aqui tudo é o que está escrito na coluna de finalidade e na coluna de ambiente. Tensão é a tensão da rede elétrica, tá? Então essa coluna aqui, para efeito de desenho, ela não vai ser relevante, mas essa daqui vai ser, tá? A de potência. Por quê? Porque é aqui que eu vou saber a quantidade de pontos. Se eu tenho um circuito de TUGS, o que são TUGs? São tomadas de uso geral. Cozinha, área molhada. Então, eu já sei que eu vou ter só pontos de 600 watts, de tomadas de 600 watts na cozinha, e vão ter que totalizar essa soma de potência aqui. Tá claro? Certo. E aí, depois, primeiro vocês vão fazer a alocação dos pontos. Depois de força e luz, né, de tomadas e iluminação, e a alocação dos interruptores naturalmente. Bom, e depois de finalizada essa parte de alocação dos pontos, vocês vão representar o traçado da fiação e dos eletrodutos, tá? Aí, quando chegar essa parte, é que vocês vão utilizar essa coluna aqui de condutores. Claro? Tá. Eu ia perguntar se é da corrente condutores ia se usar. Tá. Eu acho que eu vou começar a fazer, então, primeiro os blocos de tomada e iluminação. Daí depois eu volto na próxima aula para, tipo, dar uma revisada nisso, assim, se tá certo. Para começar, daí os eletrodutos e fiação, que daí acho que é um pouco mais complicado, né? Sim, a ideia é justamente essa, né? Façam com cuidado a parte de alocação de pontos primeiro. É a melhor forma que tem de se organizar. E depois é que cuidem da parte de fiação e eletrodutos. Tá? Certo. E a iluminação, eu vi que tinha lá nos blocos lâmpada, iluminária direcionada, acho que é isso. Daí seria um dos dois para iluminação, além dos interruptores? Pode usar qualquer bloco de iluminação, né? Que alguns já foram criados para especificar o tipo de luminária. Tá? Mas se quiser colocar de uma luminária genérica, aí pode colocar qualquer opção. Tá? É só daí eu também aloco no teto onde eu achar que é mais certo, né? O ideal, então, a alocação de ponto de luz no teto é uma boa pergunta. Costuma ser feita da forma mais centralizada possível no ambiente. Mas se quiser deslocar, às vezes a pessoa quer fazer um rebaixamento de gesso que não é tão centralizado e ela quer botar uma luminária em determinado ponto. Pode colocar, desde que atenda o dimensionamento feito, né? No caso, o dimensionamento de referência de vocês é o que está informado no enunciado da tarefa. Certo. E daí, na iluminação, eu também vou colocar essa legenda, que nem a gente vai fazer da tomada de potência e daí, no caso, seria no interruptor? A potência da iluminação fica no ponto de iluminação. Tá, daí eu no faço texto que nem... do interruptor, eu vou mostrar um exemplo aqui para ficar mais claro.
como que são representados os blocos de interruptor e de iluminação, tá? Bom, deixa eu inserir esses blocos aqui. Eu vou fazer um exemplo com 2 blocos de iluminação, para você ver a diferença do símbolo, tá? Mas a informação que vai nos dois é a mesma. Tá. Esse. São os dois que costumam ser mais utilizados. Ah, esse aqui ele fica na layer 0, às vezes. Ele deve estar com um base point ruim. Mas enfim, dá para... Eu vou ver se eu acho outro aqui. Vou pegar aqui o do pendente, só para exemplificar. E... um interruptor, pegar um interruptor simples aqui. Bom, então eu tenho aqui alguns exemplos de luminária, tá? Vou colocar esse bloco aqui do lado. Então, eu tenho aqui duas luminárias, tá? Quais são as informações que contém nos textos desses blocos? O número é o circuito de identificação no quadro de circuitos, tá? Tu já observou se na tua casa o quadro de disjuntores é numerado? Eu acho que é sim. A numeração do quadro de disjuntores é nada mais, nada menos que essa tabela aqui. Aham. Tá? Bom, então, aqui eu vou ter o circuito de identificação. Então, no caso da iluminação, normalmente é um dos primeiros circuitos do quadro. Tá? Então, aí a gente vai colocar o número 1 aqui. Às vezes se divide o circuito de iluminação em área seca e área molhada. Tá? É uma forma de distribuir o circuito, área externa e interna. Tá? Mas no nosso caso aqui é um circuito só para tudo. Aí vai do projetista. O que mais que nós temos aqui? A potência de iluminação. E aqui, ó, eu tenho 2 de 36. O que significa 2 de 36 watts? Significa que essa luminária comporta 2 lâmpadas, por isso que lâmpada e ponto de luz não é a mesma coisa. Tá? Ponto de luz e luminária é a mesma coisa, mas lâmpada e ponto de luz não. Por quê? Porque uma luminária pode conter várias lâmpadas. Tá? Então, eu vou colocar aqui a quantidade de lâmpadas que vai na luminária e a sua potência unitária de cada lâmpada, tá? Por isso que aqui tinha 2 de 36, só para dar um exemplo. Então, eu posso botar aqui, por exemplo, 2 de 50, que eu vou ter uma potência, 2 de 50 watts, que eu vou ter uma potência de 100 watts nesse ponto de luz, tá? Eu vou botar 4 de 25 watts, que é mais comum, tá? E aqui você pode, se você colocar, só um pouquinho, só um pouquinho. Existem 2 formas de representar a potência de um ponto de luz. Ou você representa por potência unitária da luminária, quando tu já sabe que o teu cliente quer botar uma determinada luminária, ou tu pode deixar essa informação em aberto, né? Deixar a potência total do ponto de luz. E no caso,
vai ser de 100 watts. Um mínimo de 100 watts, né? Para o ambiente. Aqui é a mesma coisa. Eu posso colocar o total. Aí, tudo bem? Sim, aham. E essa letrinha, o que é que significa? Essa letrinha significa qual que essa letrinha identifica qual interruptor vai comandar esse ponto de luz. Então, essa letrinha aqui, ela vai ter que estar representada também no bloco do interruptor. Certo. Tá? Então, o interruptor que vai comandar determinado ponto de luz vai ter que ter a mesma letra do ponto de luz comandado. Tá claro? Uhum. Mas o que seria o A? O que ele significa? É um nome, é como se eu chamasse o interruptor de João. Tá, entendi. Daí ele vai ser Daí, por exemplo, se eu botar uma outra lâmpada e um outro interruptor, eu boto uma outra letra? Para diferenciar? Isso. Uhum. E outra coisa, é possível você comandar mais de um ponto de luz por um mesmo interruptor, tá? Não é errado. Aham. Não é uma... Dependendo da aplicação, né? Um ambiente muito grande, isso não é recomendável, mas para a planta de vocês não teria problema nenhum fazer isso. Tá? E outra coisa que tem que ter bastante atenção, né? Não sei se tu já assistiu às aulas assíncronas, mas nas aulas assíncronas isso é mencionado. E quando chegar a fiação é que isso vai ficar mais claro. Quando chegar a parte de desenho de fiação. As formas de ligação dos interruptores, tá? Você que vai escolher a forma de ligação dos interruptores na edificação, com os pontos de luz. Pode ser interruptor simples? Pode. Pode ser interruptor simples 2 teclas, aí no caso simples 2 teclas, cada tecla que é representada pelo símbolo da bolinha, vai estar representada com uma letra diferente, né? Então, se eu tiver um interruptor simples de 2 teclas, ele seria algo desse tipo aqui. Eu vou ilustrar aqui só para te entender melhor. Seria isso aqui, ó. Tá? Cada tecla possui um nome. Ah, entendi. Uhum. E cada tecla é um comando diferente, né? É um comando independente. E tem os interruptores que são ligados entre si, tá? Que servem para controlar a iluminação de mais de um ponto do ambiente. Por exemplo, o interruptor em paralelo, que é aquele exemplo de interruptor que você comanda tanto da porta do quarto quanto da cabeceira da cama. E você comanda um ponto de luz do quarto. Tá claro? Tem blocos que identificam esses interruptores, normalmente são representados achurados, mas e aí você usa se quiser, tá? Tá. Acho que era isso, então. Vou começar a fazer a partir disso e daí eu volto nas próximas aulas. Eu vou disponibilizar esse atendimento no Moodle, porque eu vi que que tu tirou bastante dúvida que pode ser bem pertinente para todo mundo, tá bom? Verdade. Tá bom. Muito obrigada. Nada. Não. Tchau.